Boa noite, Lagoa Vermelha. Boa noite, internautas. Estamos aqui mais uma noite, mais uma terça-feira com o Roda de Conversa. Eu, Vanessa, o Vitor Hugo à minha direita, o Rogério à minha direita central, à minha esquerda central, e na extrema nós temos o Ney, querido Ney, hoje, muito bem-vindo, hoje vai ser muito legal. E o Felipe, que se atira ali e diz que é a extrema esquerda do lugar e não tem jeito, né? Já vai sair gritando lá da... Eu sou extrema esquerda. Extrema esquerda e extrema direita o Ney agora, né? Vamos ter que fazer Você vê que a ponderada aqui sou eu, né? Eu jogava com a 7, na época eu joguei com a 7, mas gosto mesmo da 9. Eu gosto de dar uma cortada pra dentro assim e chutar com a perna direita. Você jogou? Sou destro. Não, eu tô só ouvindo essa conversa. Antes eu gostaria de dar boa noite às pessoas que estão nos assistindo, né? Internautas. Internautas. E eu confesso que eu lembro do Ney jogando futebol, eu lembro do Felipe, você também, Vitor. Eu não. E bem, né? De Não, na verdade, eu não lembro de você jogando futebol, né, cara? Acho que você não jogou. Não, mas o importante é o cara ter memória, né? Você já passa memória, Felipe. É verdade, é verdade. Por exemplo, o Filipão, eu sei que nunca jogou bola nenhuma, né? Que não jogava nada e foi um baita treinador, então o importante O importante é ser feliz. Claro, isso aí. Nós vamos falar sobre futebol. Não, eu gostaria primeiro de dar boa noite. Eu também. Eu gostaria de dar uma boa noite. Vanessa, nossa comandante, né? Que está aprendendo. Comandante do espetáculo. E boa noite, segundamente, né? Primeiramente a Vanessa, em segundo lugar as pessoas que estão compondo a mesa, o pessoal da técnica, né? O Giovanni que está nos assessorando, e quem nos dá o privilégio de nos assistir, né? Terça-feira, 21 horas. Não, o Giovanni já traz aqui toda... E na verdade, dando o meu boa noite também, eu gostaria de saber por que, Vitor, que você cortou o futebol, não entendi esse negócio. Ele voltou. Não, é que nós começamos a falar de futebol. Não, deixa eu dar o meu boa noite, já saiu. Não, é que não quer. Eu não quis constranger. Por que eu não quis constranger? Porque você disse que não lembrava. O nosso colega disse que lembrava de todo mundo jogando futebol. Você chegou a dizer, mas eu não lembrava de você. O meu objetivo não de ti, tentar, né? Eu fui tentar deixar a coisa mais... que eu não lembrava dele, não de ti. Então eu quero dar o meu boa noite também, dizer da minha alegria, da minha satisfação. Que está de volta com essa companheirada toda aqui. Depois de muito tempo, né, Ney? Também, né? Tá viajando. E nós temos... Vai ver a intervenção militar ao vivo. Foi louco para ver quando ele soube que os tanques iam... Mas acho que você foi o Ney. Eu estava talvez na semana mais quente, com certeza mais quente do Rio de Janeiro dos últimos tempos. Eu estava lá, coincidência, mas eu estava lá. E chegou a ver alguma coisa lá, né, assim, dessas coisas, dessas situações que as pessoas, ou pelo menos saem na mídia, que a mídia, ela pontua, né? Eu acho que vamos dizer assim, os militares estão em determinado local, né, estrategicamente, óbvio, né? Estão lá e daí vai toda a mídia lá para filmar, né? Mas você chegou a presenciar os militares assim tendo uma sensação de segurança por eles estarem nos lugares lá onde você circulou, pelo menos, né? É claro que eu não subi nos morros, não fui na favela, mas nem eles, né? Nem eles. Mas aonde eu andei só havia militares mesmo lá no 18 do Forte, que é o ponto que eles estão lá. Foi o único lugar que nós vimos militares. Comentamos com a Sílvia, eu fiquei uma semana lá, andei relativamente bem, né? Claro que consegui em todos os lugares que eu queria. Eu fiz um curso também, então meu tempo não foi dedicado somente a visitar o Rio, ao turismo, mas aquele tempo que eu tive eu ocupei da melhor forma que eu pude, né? E não vimos absolutamente ninguém. Nós comentamos isso várias vezes, não vimos ninguém. E violência, né? E violência. Teve dois fatores só, mas só assim, sábado à noite estava andando em Copacabana e vinha um grupo lá, sei lá, 7, 8 meninos, né? Meninos, e a gente viu assim quando eles se abriram assim, misteriosamente, que não foi que eles se armaram, fizeram tipo um bolo aí que a gente se deu conta que na nossa frente tinham 3 senhoras e um rapaz. E nós percebemos que se armaram para assaltar. Mas não sei por carga d'água, assim como se armaram, eles se abriram de novo. Mas foi muito estranho, porque foi muito rápido. Eles vinham todos juntos e de repente eu vi que um cara tirou a camisa assim, se juntaram, sabe? Daí depois que nós andamos mais rápido, a Sílvia olhou e viu que uma das senhoras tinha um correntão de ouro. Daí ela foi obrigada a falar, mas senhora não pode sair. Me disseram no hotel, mas eu não acreditei. Agora eu vou deixar no hotel, agora, mas ela sentiu. Agora, né? Ela sentiu. Então eu vi isso, mas não chegamos a ver o assalto, mas a gente viu que houve, é um movimento para o assalto.
E segunda-feira, em plena Copacabana, a gente viu um... Deu pra ouvir, gente. Deu pra ouvir. Deu pra ouvir os tiros? Deu pra ouvir os tiros. E eu tive uma sensação muito estranha, gente. Contando aqui, falando, a gente escuta. A gente vê falar é uma sensação, mas eu garanto para qualquer um de vocês, se vocês estiverem lá e ouvirem, a sensação é muito diferente. É que daí não é na televisão, não é, né? É muito diferente. Tu sabe que tu tá ali, né, que daqui a pouco pode vir uma bala pro teu lado, você não sabe, assim. E eu ainda brinquei que quando eu ouvia tiros antigamente, dizia, estão caçando. Inclusive no mato que eu moro aqui perto, caçam ali, infelizmente, o pessoal dá tiro no domingo ali, mas os caras estão caçando lá, você está acontecendo assim, bom, estamos atirando num outro ser humano. Aí a sensação que você tem é bem pesada, né? Sabe, da quando aqueles tiros não foram pro alto, geralmente é contra outro ser humano, então... Não é uma adrenalina que dá, né, Ney? É que na verdade, pelo que tu tá dando a entender, tu andou mais na parte, digamos assim, Copacabana, sei lá eu mais aonde, não foi realmente nos lugares onde... Não, a gente... Que é a linha, perto da linha vermelha, pelo que a gente vê no... Não. Aquele lado eu quase não andei. Eu fui no centro, que é muito perigoso, o centro do Rio de Janeiro é tão perigoso quanto os morros, dizem que até mais. Domingo à noite foi assistir um show da Orquestra Nacional lá na Cecília Meirelles, e a hora que a gente saiu, a gente já não sabia, não conhece o Rio, a gente percebeu que não dava para esperar o cara que a gente tinha chamado, o Urbis, na rua. Nós tínhamos que voltar, porque a gente viu assim que estava... Você percebe, não é bobo, né? Daí quando ele chegou, ele disse, olha, o pior horário é essa hora aí que o pessoal está voltando. O pessoal foi para a praia e está no domingo à noite, o pessoal está voltando. Então, realmente, e o centro está sendo dizendo que está muito pesado. O centro é muito pesado. E pegou também, né, pessoal, ele pegou a semana do assassinato da Marielle, né? Da vereadora, né? Sim, pegou, então, ele estava lá. Sim, nós estávamos lá. O que se falava no Rio era depois quarta-feira, quinta-feira, sexta, sabe? Aonde a gente andava, assim, que tinha um grupinho de pessoas, eles estavam falando, realmente movimentou muito o Rio de Janeiro, mas mexeu mesmo com a situação do Rio de Janeiro. Tivia assim que popular, qualquer lugar que você fosse, tu ouvia alguém falando, era um restaurante, tu via alguém falando, era numa parada, tu via o pessoal falando, onde tinha um grupinho, tava todo mundo comentando. E chegou a ouvir algum comentário com relação à manifestação daquela desembargadora do Rio, que no meu entender, eu acho que foi muito infeliz quando postou, né, no Facebook manifestação fake que ela largou, né? Na verdade ela postou colocações inverídicas sobre ela largou. Não, mas eu acho que ela expressou. Ela disse que ela tinha. Ela expressou que ela é a opinião dela. Que era a opinião dela, né? Sim. Não, eu acho que revoltou muito, pessoal. Revoltou mesmo. Fechado em tese, né? Foi num grupo fechado em tese. Só que um grupo de amigos do Facebook, né? Fechado só para os amigos. Só que essa história de grupo fechado, até vou aproveitar o gancho, já que vocês tocaram nesse assunto, né? Nós tivemos sábado, que era a convenção do Partido Popular, o PP aqui, né? Dos candidatos a governador do estado, e a senadora, nossa conterrânea aqui, fez um comentário lá. E sempre tem um gaiato que filma, né? E a gente não sabe se ele filmou no sentido de... Intencionalmente. Né, no sentido de que estaria... Se era um inimigo na trincheira, um amigo na trincheira, ou um inimigo, porque a gente sabe que na política sempre tem algum gaiato. E ele também divulgou um vídeo onde a senadora... Claramente incita. Vibrou com aquela situação dos gaúchos passando o relho aí, atirando o ovo. Quer dizer, eu acho que... Fomentando a violência. Em outras palavras. Talvez nós, como cidadãos comuns, assim, fazer um comentário desses num bar, numa roda de amigos, agora uma senadora, né? A consequência é bem maior. Fazer um comentário desse. E até usando mesmo, porque eu lembro que gerou uma baita de uma polêmica aqui no Rio Grande do Sul, acho que uns 4, 5 anos atrás, teve um deputado estadual que tombou um caminhão da Quibom, eles bloquearam a saída de uma transportadora e ele pegou um picolé. Lembra da história? Que ele pegou um picolé. Foi o deputado, aquele Marcon, até que ele tem um sotaque bem de colono, assim. E aí entrevistaram ele. O senhor realmente... Ele é do PT, né? Ele é do PT, hoje ele é deputado federal. O senhor chupou, mas o senhor pegou esse picolé? Não, peguei, coisa bem boa, um picolé. Nossa, fizeram um escarcel que estava em... porque ele teria tombado o caminhão, ele foi lá e pegou. Mas eu não sei, era algum protesto, alguma coisa que tinha e pegaram. E aí ele disse, mas o senhor se aproveitando dessa situação, então criou toda essa polêmica. E agora eu vejo, por exemplo, a senadora, que é
que é daqui, né, que a gente sabe que às vezes é uma colocação infeliz. Agora, quando um político faz uma colocação e começa a dar explicação, não era bem isso que eu quis dizer, que era aqui, que era para lá, que não era isso, eu digo assim, ela disse que o PT complicou muito ela quando ela era candidata a governadora, né? Mas talvez essa forma de esse contra-ataque, ou essa forma, né, possivelmente essa vingança pode ser analisado sob esse prisma, partindo do que eu ouvi. Fica uma coisa meio estranha mesmo. Fica uma coisa estranha. O que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: se você acha que aquilo que foi feito pelo PT no passado está errado, tu não pode fazer igual agora. Senão você se iguala. Senão você se iguala. Eu acho que não dá mais para dizer se algum movimento social aí queimar pneu ou trancar. Ninguém dessa gente pode falar mais nada. Não pode falar mais nada. Porque é o mesmo expediente, né? É o mesmo expediente. Eu acho que é por aí. Acho que é essa o grande paradigma dessa questão. Vamos deixar os internautas refletindo a respeito, enquanto a gente dá uma rodadinha aí no apoio cultural. Apoio cultural. Apoio cultural. Mônica, e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltamos com aquela tensão do... Quem é que fica dizendo ali 5, 4, 3? 2, 1. E aqui, olha só, meus companheiros... David Bowie. Olha, nós estamos aqui com... Tem que dar boa noite. Eu estou sem o óculos, mas o Zeca Valente... Sim. Não parece. Os alunos, eu comecei a perceber que eu ia pegar a prova deles e fazia assim. Tu ainda está bem. Eu aqui, eu tô na época dos Jurassic Park, né? Os dinossauros. Meu telefone não funciona nada, né? Não consigo ver nada. Eu espero não esquecer ninguém, não pular com ninguém, mas nós estamos aqui com uma galerinha legal. Eu tô sem Ih, ela tá atrasada e ainda tá atrapalhando o programa, Felipe. É o pessoal da extrema esquerda. É, o pessoal da extrema esquerda. Só pra atrapalhar. Só pra atrapalhar, não é hora de queimar pneu aí. Nós estamos aqui com o Zeca. Tem duas pessoas que eu não estou vendo aqui. Tem aqui o Éder Dalmolin, Jackson Vieira, Raquel Pinto, Douglas Pertile, Maria Vuelman. Olha, a Raquel Pinheiro está mandando um recadinho pro Ney, que está com saudade. Se está lá de Sapucaia. Olha aí, Raquel, que maravilha. Metam bala aí. Falem o que vocês pensam também, que a gente... E aquilo que o Felipe agora estava falando a respeito de trancar pneu, queimar pneu e trancar ruas, né? Tem um projeto do deputado Jerônimo Gergen, né? Que considera crime hediondo trancar de novo trancar pneu e queimar a rua. Né? E isso aí que seria considerado um crime hediondo, né? Então o pessoal agora... Pois é, mas a impressão... Não, ele está querendo. Uma ideia que ele tem. Um projeto parece que esse pessoal incomodava muito o pessoal do qual ele faz parte, né? Enfim, e agora encaminhou um projeto
para a Câmara dos Deputados nesse sentido, que seja considerado o crime hediondo. Isso. Mas, gente, vocês viram que o Lula levou uns tiros hoje? Pega o que eles fazem para ele, não é hediondo. Hediondo é só pro povo, né? O povo comum é hediondo. Vocês viram que lá no Paraná, não sei que cidade, eles levaram os tiros. É mesmo? É que, na verdade, eu acho que essa questão, nós temos que, eu, pelo menos, analiso ela da seguinte forma. Eu acho que o Lula não deveria estar fazendo essa caravana dele, embora legalmente ele possa, não é? Eu acho que até ela saiu um pouco pela culatra, sob o ponto de vista da ideia política dele com relação a isso. Porém, eu acho que o outro lado também não pode ficar instigando essa rivalidade. Eu vi hoje à tarde uma manifestação do deputado que é candidato agora, o Bolsonaro, pré-candidato, enfim, dizendo, chamando o Lula para uma disputa de quem leva mais gente para a rua em Curitiba. Né? Então eu vejo assim, os dois vão em Curitiba dia 3, bom, já estava marcado de um, então quem sabe faz no outro dia, cada um faz sua manifestação de forma pacífica, e isso sim, daí passa a ser a nossa democracia. Agora, você sabendo que uma grei partidária e algumas pessoas da esquerda, por exemplo, vão lá em Curitiba fazer uma manifestação no dia 3. Você do outro lado também resolve ir lá no dia 3 parece que para instigar o confronto. Não vejo isso como correto. Eu acho que está na hora de nós termos um pouco de serenidade com relação a isso. Depois da eleição nós continuamos no mesmo país, no mesmo estado, no mesmo município, né? E a gente tem que primar por buscar com que as pessoas vão lá e votem em quem quiser, e depois do voto passem a fazer as suas manifestações de forma com que haja uma evolução no município, no estado, no país. Felipe, veja bem, de colegas de mesa e nossos telespectadores e ouvintes, nós chegamos num momento, Ney, que todo mundo é intelectual, politicamente falando. Todo mundo tem opiniões abalizadas a partir das redes sociais. Sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. As pessoas dominam todos os assuntos, as pessoas são formadoras de opinião em todos os sentidos. Aí você pergunta assim, aí começa uma discussão atrás de uma tela de computador que faz com que as pessoas tomem um rumo, né? Um rumo totalmente desagregador, ou seja, não há soma, há divisão. Aqui também falamos em matemática, professor. Entendeu? Então, eu vejo assim, eu vejo que essas questões, assim, por exemplo, de você trabalhar com rede social para fomentar violência, fomentar um episódio desta que você está falando aí, Felipe, que os caras vão marcar, quando você estava falando, eu me lembrei, é um duelo. Né? Cada um vai botar alguma coisa, talvez um computador embaixo do braço, né? Em outra arma, né, Rogério? Não, e talvez vai estar a PM lá fazendo o cálculo de quantas pessoas tem né? Porque termina e eles já dizem, apuramos que tinha tanto, eles fazem. A PM diz que tinha 15, o organizador diz que tinha 150. Mas me parece só para comentar. Que aí já fica claro também para nós ir formando uma opinião de quem é o nosso candidato. Não, mas aí que eu vou dizer agora, desses dois candidatos, posso estar redondamente enganado. Na minha opinião, nenhum dos dois ganha eleição. Nenhum dos dois. Nem Lula e nem Bolsonaro. Pode ganhar. Quem vai ganhar a eleição é o terceiro nome. Quem é, eu não sei. Mas esses dois não ganham eleição, eu acho. Vai ficar essa briga aqui. Então tu está partindo do princípio que o Lula vai poder ser candidato? Eu acho que sim. Pois é, eu acho que sim. Mas mesmo sendo eu acredito que ele não ganha a eleição. Eu acho que o Lula não precisava passar por essa situação que ele está passando agora. Que ele vem passando acho que isso foi um erro de cálculo, é uma estratégia. Mas há 3 ou 4 anos, e agora para complementar, um cidadão que foi 2 vezes presidente da República, que terminou o mandato dele como. Tanto que ele elegeu a Dilma, que ninguém conhecia.
e agora tá vivendo isso que ele está vivendo, eu acho... Eu gosto confesso de, que eu acho que chega a ser constrangedor. Eu gosto muito de analisar... Mas o que é constrangedor, Rogério? Não, eu acho que a situação que ele está passando é constrangedora. Eu acho que é não, o que estão fazendo com ele. Não, mas o que ele está passando é constrangedor. Também. É constrangedor. Só não é mais Vanessa, constrangedor do que eu aprendi no Rio de Janeiro, né? O Cabral, o pai dele é poeta, né? Sim, claro. E esse dia ele deu uma entrevista dizendo que ele não reconhece mais como filho. O Cabral, Tá, mas o Cabral, que é o pai do... aquele que é um jornalista... é o Cláudio? Sim. Não, Cláudio? Não, Cláudio era Eu não daqui do lembro Sul. Sérgio do Cabral Gil. tem um que é famoso lá no... Sérgio, sim. Não, mas Que ele como é que é o nome do O governador é Sérgio. Ele Não. desconhece o filho como Busca aí, filho busca dele. no Google aí, como é o nome do... Então acho que mais constrangedor do que você ser renegado pelo teu próprio pai publicamente. Não, é complicado. constrangedor. Eu só gosto muito de analisar o que as pessoas falam. Porque lideranças como o Lula, eles não podem falar algumas coisas achando que aqueles que são do lado dele ou que têm uma simpatia por ele... Sérgio Cabral, não jornalista Sérgio Cabral. Então não vão ouvir o que ele está dizendo e não vão refletir sobre isso. Ele colocou uma questão que me deixou assim, por exemplo, pasmo. E aí o Lula. E aí eu concordo com o que é constrangedor. Que é constrangedor para ele essa questão. O fato de ter pessoas contra você e fazendo protesto, isso faz parte do jogo. Embora eu acho que a forma como foi feito não está correta, faz parte do jogo. Né? Agora, ele fez uma colocação assim, pública, no sentido de que os mais pobres por R$10 eu compro. Ele disse isso? Ele disse isso. Cuidado, Quem que disse isso, Felipe, cuidado, porque ele disse bem assim. Ele disse bem Não, assim. mas se ele começar a dar explicação, daí nós vamos cair naquilo que a Anamélia Ele disse. disse assim, Eu não ouvi. Se ele falou. E aí isso me deixou assim... Me parece que ele... atingiram ele com um golpe. Você perdeu pela linha de fundo. Perdeu no golpe. Pela linha de fundo. Entendeu? Porque a manifestação, para ele, dos ruralistas contra ele, me parece normal. Né? Sim, claro. A forma como fizeram, eu acho que está errada, mas a manifestação do contrária me parece normal. E eu acho que parece que ele acusou o golpe, essa é a palavra. Ele acusou o golpe, ele achou que ele vinha aqui e não ia ter oposição. Mas Eu acho que ele sabia muito bem. Por que ele não começou por um outro lugar? Eu acho que ele um negócio sabia. assim, aqui ele não ia ter, né? Eu acho que é lógico, né? Que aqui no Rio Grande do Sul ele não ia ter ressonância, né? Desculpa. Mas, Vitor Hugo, tem pessoas que estavam apolíticas e estão ficando do lado dele por conta disso daí. Eu acho que ele tá bem calculado isso. Pode ser que ele esteja errando no cálculo, mas eu acho que sim. Tem gente que diz, tá dando... Agora eu vou votar no PT, eu que nunca fui PT, porque o que estão fazendo com o partido. Eu ouvi. Pessoas que não são... Na verdade, tem análise de todas as formas. Eu queria que me permite voltar àquilo que o Vitor falou antes, que eu concordo plenamente. O Brasil está se tornando um país muito difícil a gente viver por vários aspectos, inclusive por esse também, né? Ou se você emite uma opinião a favor de alguém, você é contra outra pessoa. A outra pessoa te olha, o outro te olha como um inimigo, e não tem nada disso. Mas se eu tenho um osso e não quero largar, e a tua opinião é que eu tenho que largar meu osso, daí você vai ser meu inimigo, né? Eu estou falando do povo... que na verdade virou... Você não consegue mais discutir em alto nível. Como o Vitor falou, muita gente... Me permite que me desculpe, mas é a verdade, não sabe nada de esquerda, não conhece nada, não leu nada, e não sabe nada de direita também. E opinam exatamente como se fossem conhecedores. Aqui nós eu já estou ficando meio radicalzão. Eu considero que eu não discuto mais. Na verdade, eu não discuto mais. Aqui não tem nem o como discutir. Nós estamos aqui com o Ivens Balen, a Cristiane Zanin, então, assistindo. Tá aqui, está assistindo. Um beijão, Cris. E parece que o Éder, já vou te ajudar aqui, o Éder dá uma olhinha. Tem uma pergunta, tá fazendo uma pergunta. Problema com Não, pergunta. Vocês não me deixam ler o que o Éder dá uma olhinha, está dizendo que eu não vi também isso. Que o Lula, então, andou chamando os agricultores de caloteiros. Eu acho que ele falou, né? Ele falou. Não, pelo menos eu vi. Eu li naquele isso que sim. ele disse. Falou. Isso combina. Ele falou isso combina. Como é que ele falou que... Combina com o Lula ou combina a pergunta? Combina com o Lula. Ter falado, né? Ele falou que como é que os agricultores têm duas... Tem duas alegrias. Uma quando tomam o dinheiro
E a primeira e a segunda é quando dão o calote. Isso ele falou. Eita. Isso ele falou realmente. Generalizou, acho que generalizaram. Generalização Não, sempre, eu acho que viu, Éder, aqui eu acho que não está certo. Tá? Olha que ideia, Não está então, você errado. fez fazer, Errado. Não é assim que as coisas funcionam. Talvez caia nisso que o Felipe falou, que depende de uma acusadinha no golpe. Ele e daí acusou dizem, o golpe agora nesse nós sentido, vamos lá. Mas vamos aqui entre nós, que pobreza não estar discutindo esse tipo de coisa de candidato à Previdência. Isso é de chorar, não é? Por isso é que eu digo que não somos Isso nós que é vão de eleição. chorar. Rogério, daí assim, ó, Ney, daí Rogério tem ganha. como é que é o nome? O Henrique Meirelles, né? Henrique E o Meirelles. presidente é o Maia, né? Vocês querem isso aí? Rodrigo Maia. Não, o Vocês Henrique Meirelles querem entrou no isso? PMDB hoje. Não. Henrique, PMDB? não, o que eu quero fazer é o seguinte, acompanhe meu raciocínio. Eu vi hoje uma tiradinha hoje, não lembro se foi no Twitter, como é que foi, que assim, ó, que juntando os votos do Henrique Meirelles e do Rodrigo Maia, Sim. não dá um candidato a vereador em Osasco. Os caras estavam dizendo, juntando, mas bem atijoladinho, né? E ele está querendo pegar a bandeira do Fernando Henrique. O problema do Henrique Meirelles, esse aí que eu acho que é o candidato, que agora que surgiu, que eles foi vão... ministro Lula, né? Também não podemos esquecer. Ele, a impressão que dá que ele é um sujeito que fala, pode estar caindo uma bomba, pode estar aquele vendaval que deu aqui em Lagoa Vermelha sábado, e ele continua igual, a sobrancelha dele não mexe. Eu, por exemplo, dei um vendaval que eu estava apavorado, né? Ele é um cara assim... Mas a sobrancelha depende Gente, eu não recurso. posso deixar Ele vive passar em ele é um branco. homem muito profundo. É. Ele vive na O cara que eu profundidade admirava, temporal, vocês não viram o se que ele precisa. fez? Quem? Quem? O que, Ney? Não viram o Delfim, né? O companheiro Lembra? Ele falava Falava Que decepção. Não. Larguei. agora o povo devolveu esse povo. Cara, Vou dar um Com dado que 80 anos praticamente, hein? Ele devolveu, né, uns pila. Eu vou dar um dado. A frase do Tá bem, faceiro. Rui Barbosa, ele tinha total razão. Respeitai os cabelos brancos, mas não demais, porque os canalhas também envelhecem. Vou colocar para vocês um dado que um outro candidato também, Ciro Gomes, colocou, e ele até colocou e diz assim, um cara questionou, mas isso é verdade? Ele disse, eu estou falando a verdade, mas se tu acha que é mentira, procura e vai ver se é verdade ou não. Ele colocou que 51% do orçamento da União, 51%, orçamento da União em torno de 3 trilhões de reais, não é bilhões, é 3 trilhões de reais. Ele disse que 51% do orçamento da União é gasto para pagar juro de banco. 27 e pouco... Então 1 milhão e 500 trilhões. 1 trilhão e 500 bilhões de reais é gasto para pagar juro de banco, que a União capta os recursos e paga de juros. E 27,2, 23, uma coisa assim, é gasto com previdência dos servidores públicos, ou previdência geral total. Sobrando, então, ele coloca 20% para saúde, educação, assistência e obras, infraestrutura e investimento. Se isso for verdade... Tem que falar isso? Ciro Gomes. Num programa lá que tinha. Se isso for verdade, cara, nós temos que fechar esse país. Mas eu discordo um pouquinho. Porque eu conheço alguns dados que há tempo atrás eram oficiais. Agora já faz tempo. O nosso PIB gerava em torno de 35, era 1,5 trilhão mais ou menos o que o governo tinha. Se ele é 35%, quanto era? De quanto? Eu estou tentando achar o total do PIB do Brasil. Em torno de 1,5%, 30% aqui. 450? Teria de 5 trilhões. 450. Então, se é de 5 trilhões, mais ou menos, não pode ser 3 daí. Você entende o raciocínio? Eu estou achando que esses números que nós estamos puxando parece aquele candidato a presidente, o Fidel. 595, aquele que ele falava, PIB do Brasil, bilhões, 1 trilhão 595 bilhões em 1º de junho de 2017. Porque nós mais ou menos, o Brasil foi a 8ª, a 7ª, nós brigamos com a Inglaterra. E eles têm um PIB mais ou menos, exatamente, mais ou menos igual a dos ingleses. Só que o dado que eu sabia, nós tínhamos 1,5 trilhão para gastar com o país, os ingleses também tinham 1,5 trilhão. Só que a Inglaterra tem 60 milhões de habitantes, nós temos 200. A Inglaterra tem uma estrutura pronta e nós temos que fazer a estrutura. E por aí vai, as diferenças são... absurdas. São
que esses dados, como o Rogério estava dizendo aí, né, Rogério? Esses números aí, os caras vão. Lembra dos debates políticos? Mas Sim, isso. 1 quilo de arroz, o cara sabia quanto é que era, 1 litro de não sei o que, né? Era tanto, daí os caras levavam lá, vai saber se era ou não era. Mas os caras sabiam, né? Os caras sabiam. Então eu vejo com esse negócio aí da política, o Rogério disse que vai ter uma terceira via. Não, eu acho que tem o Álvaro Nós, Dias, tem o 89, Ciro. Rogério, nós Sim. falamos sobre isso. Eu torço, Rogério, vou dizer, eu torço mesmo como brasileiro para que não se polarize entre esquerda e direita, porque aí vai ser uma tristeza essa campanha, vai ser de doer. Eu espero que alguém do centro que consiga... Mas você consegue, né, assim, Visualizar? falando assim de uma maneira assim bem linear, com uma visão horizontal do futuro, se é possível, você consegue ver esquerda, direita e centro? Sim, falando de um campo teórico? Não, claro que não. Mas a gente sabe que alguém mais moderado, digamos assim, que represente, que seja mais moderado, que consiga ganhar alguém que seja mais moderado, que não seja nem tanto um e nem tanto outro, porque senão nós vamos dividir esse país. Esse país vai ficar dividido. Mas já está dividido. Não, mas eu acho que não é mais hora de dividir, se já está ruim. Mais ou menos unido, se dividir vai ficar pior. Porque ganha um lado, ganha o outro lado vai ficar torcendo contra, vai ficar fazendo vai ficar insustentável. O que eu torço é que um ganha com larga vantagem, daí... Mas é por isso que uma terceira, viu? Por isso que uma terceira via que vir com esse discurso que o Ney está falando, sabe? Esse é o que vai ganhar a eleição. Eu torço que o que ganha que com larga vantagem para encerrar a discussão. Porque se ficar em torno de 3, 4 milhões de votos de diferença, dá toda a confusão que deu há 4 anos atrás. É isso aí. Esse é o grande problema. E o Aécio vai ser candidato ao quê? Parece que não vai ser, porque a estratégia dele, pelo que eu vi, né, eu tenho lido muito sobre isso. Sobre o Aécio? Via internet. Não via internet, que não vai ser nada, nem candidato a deputado, porque aí, né, estrategicamente, o advogado dele é bom, viu, Vitor Hugo? Ele vai para a primeira instância em Minas Gerais, segunda instância em Minas Gerais, aí depois o STJ e depois o STF. Em síntese, prescrição dos crimes dele, encerramos a confusão. Né? Ele deve ter 50 e... Eu vou fazer a pesquisa de 50 e poucos anos, eu acho. 50 anos. Dá para voltar até tem presidente. Mais de 50? Não, tem 60 anos. Não, 60 não tem. Dá para voltar, dá para voltar. Vamos fechar aí. Enquanto ele procura, vamos 55, vamos fechar. Vamos fazer o quê? Mandar um beijo pra Jurema, que tá aqui, ó. Tá aumentando nossos internautas. 58 anos, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Aí se eu nevo 58 anos, dá para voltar a presidente daqui 6, 7 anos depois dos processos. Mas essa malandragem de que ficar pedalando o processo para depois ser condenado e ganhar no tempo lá, olha o que aconteceu com o Maluf, grampearam ele com 90 anos, né? Tudo bem, mas só que é um artista, né? Aí também não, né? Aí nós estamos falando Então acho que essa malandragem... Não, você tem que entender o seguinte, o Maluf... Ele é PHD, Vocês têm que entender uma coisa, o Maluf só cometeu um erro. Qual foi? Ficou no STF até o fim, daí tiveram que julgar o processo dele um dia. Julgaram e condenaram. O que o Aécio vai fazer quando tiverem para julgar? Terminou o mandato, volta para a primeira instância, daí tem primeira, segunda, terceira. Tem aquele como é o nome daquele que foi condenado lá? A gente vai aprendendo, né? O PSDB, o mineiro que era governador. O Eduardo Azeredo? Agora o triste diz que ficou claro, para mim, pelo menos está muito claro que existe várias justiças no Brasil. Dependendo a classe do cidadão, ele é julgado de uma forma. Isso está muito claro, isso é um absurdo. Para mim, o que comprova isso que tu disse, Ney, é o seguinte fato. Quando o Supremo mandou prender por unanimidade o senador Delcídio do Amaral e não ouviu o Congresso, não ouviu ninguém, né? E depois, 6 meses depois, o mesmo Supremo, por 6-5, se não me engano agora, né, disse que para o Aécio aquilo que eles tinham decidido em relação ao Delcídio não valia e que para o Aécio tinham que pedir licença para o Senado, não para prender, para deixá-lo fora do mandato só. Fora do mandato e em casa. Você comprovou isso que tu disse. Você comprovou isso que tu disse, né? A esposa do Cabral lá também é a mesma coisa, né? Temos 2 justiças por mesmo fato, né?
Em outros tempos, que talvez sejam os mesmos tempos, eu lembro que... Vocês lembram que uma vez o Maluf e o filho dele, vamos falar só de hora concurso, né? Assim, o Maluf e o filho dele foram presos e ficaram um dia presos. Não vamos pegar a chinelagem, né? Não vamos pegar coisa pequena. Hein, Rogério, lembra, né? Sim. Ele ficou preso uma noite. Ele e o filho dele. Lembra disso? Sim, na operação Satya. Não, é uma coisa, acho que era a operação, Era a Operação Brimo. Operação Brimo, alguma coisa assim. Esfirra. Não, era alguma operação. Tabule. E daí o seguinte, o ministro, o Carlos Veloso. Carlos Veloso foi que entrou um pedido no Supremo lá para relaxar a prisão, e foi relaxado, porque na época as pessoas não ficavam assim muito tempo. E ele disse assim que achava uma coisa muito degradante um pai e um filho ser preso. Assim, dessa forma. Ele foi e daí soltou. Ah, viu? Ele encontrou uma alternativa, né? Então assim, e agora nós vamos fazer. E vamos pensar assim, ó, pessoal, não sei. Vamos pensar assim, ó. Nós tivemos um julgamento a semana passada, aonde nós tivemos o quê? O julgamento ele foi suspenso lá do habeas corpus do Lula, e por 6-5, 6 votos a 5, que já sinaliza o que vai ser o resultado do mérito do habeas corpus, ou seja, sinaliza em que por 6 votos a 5 vai ser acolhida a tese que o Lula está apresentando, na qual vai ser respeitada a letra da Constituição, que me parece que não tem. Está escrito, não tem. Na verdade, não tinha discussão. Não tinha discussão, eles criaram uma discussão que não existia. Por favor, coloquem isso e expliquem direitinho. É muito simples, porque a Constituição fala que ninguém pode ser condenado sem o trânsito em julgado de uma sentença. Não pode ser preso. Não pode ser preso. Ninguém pode ser preso após o... Não, ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença. Só para tu entender, se você não pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado, você não pode ser preso para que haja a execução provisória da pena. Isso. Porque você não pode mesmo condenado. Mas isso se diga também para quem tem dinheiro para trocar o processo. Porque quem não tem, nós, João das Couves, não vamos ter esse privilégio. Não vamos pensar que vamos. Então, dificilmente vai chegar até lá. Mas o que acontece? Parece que tem um julgamento de um habeas corpus agora numa situação igual a do Lula aí, e que foi acolhido essa tese aí, né? Parece um julgamento agora dessa semana. Foi hoje? Foi 2 não? Foi 3? Foi vamos dizer outra coisa aqui, ó. E aí vai ter a justificativa para dizer, não é especificamente o caso do Lula que nós estamos julgando dessa forma. Ontem nós julgamos um caso de um furto, que aconteceu. O Zé das Couves também. E aí, nesse caso do Lula, aquele de Caxias, ele é humorista lá, o Iotti colocou semana passada no 0 Hora uma frase que resume tudo. Ele disse: ratazanas unidas jamais serão vencidas. Aí PT, PP, PTB, PMDB, PSDB estão todos torcendo para que o Lula não seja preso, porque abre a porta para todo mundo sair. E isso precisa ser dito, né? Não tem uma parte que torce para que o Lula seja preso porque quer ver o Lula, mas a companheirada toda todos esses partidos aí torcem e fazem de tudo para que ele seja liberado, porque abre uma porta para todo mundo sair. Ney, será que não se confirma aquilo que o Sérgio Machado disse e que foi gravado por ele, numa conversa com o Jucá, numa conversa com o outro, agora não lembro o nome, no sentido de que era um acordão para estancar a sangria? Gente, vocês viram a série da Netflix? Não. Então, não. Se o Lula for aí, a Lava Jato acabou. A Lava Jato já está definitiva. Para mim ela já está Ela já está acabando. Para mim ela já está muito tempo. Já foi, já é. Quem olha esse país e olha e vê, a Lava Jato que daí, na verdade, eu vou dizer assim, né, o que eu penso com relação a essa questão especificamente, e falo isso com relação a todas as coisas. Vou dar o primeiro exemplo. A BR-285, ela tem velocidade máxima de 80 km por hora. Eu concordo? Não. Mas enquanto foi 80, eu tenho que observar. Claro. Se está errada a lei, mudamos a lei. A Constituição Federal, ela diz o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença. Certo? Artigo 5º, não sei qual é o inciso, mas é princípio fundamental. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Só se muda por uma Assembleia Constituinte. Uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Certo?
Isso está escrito desde 88, Ney. Não foi inventado ontem. O Supremo interpretou. Não tem interpretação para isso. Está escrito claramente. Mudaram lá atrás, se mudar por 6-5, agora estão corrigindo um erro grave que cometeram. Eles, por decisão de 6 juízes, que são juízes também lá, modificaram um artigo constitucional que é uma cláusula pétrea que beneficia todos os cidadãos, não é o Lula. Sim. Todos os cidadãos. Então, assim, eu posso não concordar. Hoje a Europa, os Estados Unidos... Se me permite uma parte, sim, raciocinar que todo esse pessoal que foi preso deve entrar na justiça e ser indenizado porque foram injustamente presos. E aí nós voltamos para trás, porque o Estado cometeu um erro contra eles. Se eu fosse alguém lá, eu me sentiria o último dos seres humanos. Quer dizer, é que nem aquele assim, o cara paga a conta em dia, não tem desconto. Aí, o que não é, um ano depois, paga a mesma conta, com desconto, sem juros, sem nada. Eu pergunto quem é que é o sacrificado nessa história aí. É a mesma coisa. Quem está em dia, concordo. Mas só que se a lei está errada, muda-se a lei. Ney, assim, esse negócio que você falou assim, que as pessoas vão ser indenizadas por causa disso. Até acho assim, o fato de ter havido um julgamento contrário, ele foi baseado numa interpretação que foi dada para aquele caso naquele determinado momento. É uma interpretação, foi dada uma interpretação. E eu não estou querendo justificar nada, eu só estou querendo dizer, em tese, assim, foi dada uma interpretação. Não tem como você, por exemplo, vamos imaginar assim, há um julgamento em qualquer juízo, primeiro grau, tem uma Lagoa Vermelha, que se interpreta de uma maneira equivocada. Isso não autoriza, em tese, uma indenização. Não tem, porque foi dada uma interpretação sobre aquilo. E nós não podemos desprezar o fato que está dando 6-5. Ou seja, a interpretação não está sendo de uma forma tão tranquila. E é parelhíssima. Quer dizer, então, há uma... Até mesmo porque a unanimidade é burra, né? Segundo o Nelson Rodrigues. Que não é tão gênio assim. Aqui nós temos a participação do Valmir Starli, que ele está dizendo que a sangria já foi estancada. É uma percepção. É uma percepção. Eu concordo plenamente. Extremamente relevante, porque. É que nós falamos. E faz tempo que ela foi estancada já. Hoje liberaram Demóstenes Torres para concorrer. Numa liminar. Numa liminar. Né? O que lembra do Demóstenes Torres? Está condenado. Está condenado em segunda instância também. Conseguiu uma liminar, vai concorrer. Aqui é bem. O que é para mim ler? Mais um bloco. Então tá, nós vamos voltar com outro assunto que não político ou vamos terminar essa sangria no próximo bloco? Então estamos aqui terminando esse programa que a gente está... Hoje foi uma sangria, estancando e não estancando, nós estamos com vários assuntos, não tem como fugir, né? E aí a gente avançou um pouquinho no horário, então vocês querem dar uma boa noite rapidinho e... Eu quero mandar um abraço aqui para a Daiane Piccolo Ramos também. Isso, me ajudem. Está assistindo, né? E até me fez um corretivo aqui no sentido de... Tá olhando muito pro celular. Legal. É que aqui a gente... Nós somos amadores, né? Então a gente fica olhando para cá em vez de olhar para lá, que na verdade é onde a gente deveria olhar, que é a câmera, né? Mas tudo bem. Valeu, Daiane. Acho que é importante a participação. Dá esses toques técnicos aí também, né? Aí. Então, já que é para encerrar, né? Eu vou dar geralzão, boa noite e agradecer todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, dizer que é muito importante, porque o que a gente vem fazer aqui é uma reflexão, é uma troca de ideias, discussões, na verdade, no sentido
técnico, eu não técnico, né? Fático, enfim. Apenas para fazer com que a sociedade consiga também refletir um pouquinho sobre esses assuntos. Então, minha boa noite aí e até a próxima terça. Continua pela esquerda. Continua. Tá, eu também, então, agradecer a oportunidade aí e muito feliz com o retorno do nosso amigo Ney José, que andou Ney José, esqueci. pelas praias do Rio Cariocas? de Janeiro, né? Nadou de costas? E mandar no Rio tem que andar de nadar de costa, né? E mandar um abraço. Esses dias eu estava olhando aí, que eu estava assistindo o programa, tem um rapaz que nos assistiu lá no Chimarrão, né? Tu sabe onde é que fica o Chimarrão? Sei. Você é do Boqueirão, né? Ou é dos Três Portões? Eu sou de tudo, Cara, eu sou do mundo. Vou mandar um abraço pro meu amigo Ruberley Dondé, que nos assistiu lá e disse que estava muito legal o programa. Ai, que legal. Bom. Vocês têm o que dizer? Eu tenho muito o que dizer. Mas em 2 segundos? Não, eu queria, eu agradecer uma coisa que nós nos agradecemos e começamos agradecendo, terminamos. Eu queria dizer o seguinte, eu queria agradecer, né? Eu queria mandar aqui agora. É gratidão. A gratidão aqui, a presença de vocês e queria também mandar um beijo especial para a Laura Helena. Cadê ela? A Laura Helena Eu não estou vendo a Laura Helena aqui, estou indignada. Parte desse nosso programa, porque ela participou do embrião dele alguns anos atrás. A Laura Helena hoje não foi. Infelizmente, hoje não, né? Teve um episódio durante a semana que é lamentável, porque né? tio Heraldo, né, é um grande cidadão lagoense, né? Faz parte tradicional, além da família, ele próprio, né? Então queria mandar especialmente para a Laura Helena um beijo para ela e para a família dela. Boa, eu gostaria de fazer parte. Fazer uma parte também para Laura Helena e para toda a família. Isso aí. Por favor. A tia Ana. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de dizer que no Chimarrão eu tenho meu avô enterrado no cemitério de Chimarrão, no cemitério do Ribeiro. Então no Chimarrão tem muito, né? Meus avós eram do Chimarrão. Eu tenho uma ligação muito grande com o Chimarrão. Dizer da minha alegria, da minha satisfação estar de volta. Vamos aí, né? Estamos aí para... Até a próxima, né? Até a próxima. E falaremos sobre tudo, né? Então agora vamos ficar com o Micail, que eu não sei quem que ele... É o trouxe hoje. Luiz Balenho, músico. Luiz Balenho, filho do Caco. Então a gente já vai ficar por aqui, né? Ali tem umas cadeirinhas ali para nós. Tem o Zeca que mandou um abraço. O Zeca. Valeu, Zeca. Zeca Valente. Zeca Valente, entendi. Então tá, gurizada. Abraço. Obrigado. Tchau. Boa noite.